Aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Queiram tomar os seus assentos, tornar os vossos lugares. Aleluia. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, e o verso 2. Eu hoje deveria estar pregando sobre a segunda epístola de Timóteo, mas não irei fazê-lo devido a algumas coisas que a igreja já está sabendo. Eclesiastes, capítulo 1 e o verso 2. Gostaria de conversar com a igreja nesta noite sobre a vaidade do mundo, a vaidade da vida e a transitoriedade da nossa existência. Eclesiastes capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do céu? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar. Onde nasce de novo, o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se encher de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo dos céus. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu. Em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre que hão de vir depois delas. Eclesiastes capítulo de número 2, verso 1 e 2, diz assim. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo dos céus durante os poucos dias da sua vida. Aprendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos que viviam antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou.
Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Capítulo 3, verso de número 16. Vi ainda debaixo dos sols que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça havia maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Porque tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 4, e verso 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo dos céus. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam das riquezas. Ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Se não aproveita as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a palavra do Senhor. Ao lermos o livro de Eclesiastes, não poucas pessoas acham que o escritor ele é um pessimista, que tem uma péssima visão. Pessimista tem uma péssima visão da vida, da riqueza, do trabalho. Muitos olham para ele e acham que o autor, o escritor de Eclesiastes, ele tem um teor deprimente, ou que possivelmente ele seja alguém deprimido, melancólico. Se fosse usar uma linguagem atual, meio que bipolar, tem um problema de humor gravíssimos. Isso teríamos se fôssemos leitores descuidados. Isso seria verdade se nós lêssemos a Bíblia de forma apressada, sem refletir, sem ponderar. Porque o escritor do livro de Eclesiastes, ele não é um melancólico, não é alguém deprimido, não é alguém angustiado. Alguém diz: não, isso aqui, Salomão, o Espírito saiu dele quando ele pecou, então agora ele está sob o juízo divino. E ele escreve essa visão da vida tão tacanha, tão pequena, tão diminuta, tão cheia de alegria, de contentamento, quando ele diz que tudo é vaidade, tudo é um vapor, fumaça, tudo é sem sentido, sem propósito. Eu gostaria de, com todo o amor,
com toda a graça esta noite, lhes advertir a nunca mais ler o livro de Eclesiastes por esse prisma. E toda vez que você achar um autor, um comentarista que vai por esse caminho, fecha, ele não é digno de leitura. Nós não temos em Eclesiastes alguém deprimido, alguém tristonho, dizendo que a vida não vale a pena, que tudo é correr atrás do vento. Não, meus irmãos. Nós temos alguém cheio do Espírito Santo, nos dizendo que a vida só tem sentido, a vida só tem nexo, a vida só tem propósito quando vivida na presença do Deus eterno. O tema central de Eclesiastes, o propósito central de Eclesiastes é dizer que a visão materialista da vida, ela é pequena demais para que nós venhamos fundamentar a nossa vida, família, história, missão, legado, igreja. O materialismo é uma visão filosófica da vida que não vale a pena ser vivida. Quando eles olham a vida apenas pelo que é físico, tangente, material, o escritor está dizendo, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes, ele é um tiro de bazuca contra o secularismo. Secularismo é a vida sem o sagrado, sem o divino, sem a Santíssima Trindade, sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho. Onde não há espaço para o Senhor da nossa vida, para o Senhor da nossa existência, isso é secular. É esse prisma que o escritor de Eclesiastes está dizendo, sem Deus tudo é vaidade. Sem Deus tudo é absurdo. Ele não está dizendo, como ele está falando aqui no capítulo 2, ele fala sobre a vaidade das riquezas, capítulo 2, verso 4, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fez casas, vinhas, plantei jardins, pomares, tive escravos e escravas, verso 8, amontoei também para mim prata, ouro, verso de número 8, a parte final, provi-me de cantores e cantoras, eu tinha corais, eu tinha grupos de música que celebravam, festejavam nos meus palácios, que coisa maravilhosa. O cara tinha shows exclusivos para ele a hora que ele quisesse. Sabe que ele está dizendo que a música é ruim? É isso que ele está querendo dizer? Sabe que ele está querendo dizer que termos jardins, termos pomares, temos casas aqui, vinhas, é ruim? Ele disse aqui, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres eu tive. Sabe que ele está falando que o casamento é ruim? Não é isso. Ele está dizendo que é vaidade, é vacuidade, quando nós não experimentamos, não vivemos todas as coisas com o Senhor nosso Deus. O escritor aos Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes, o pregador de Eclesiastes, ele fala sobre a vaidade das riquezas, a vaidade da sabedoria, capítulo 2, verso 12, olha que diz então o verso 12, então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que o outro já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Mesma coisa acontece com ambos, tanto com o tolo quanto com o sábio. Aí disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai em esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que faz debaixo do sol. Sim,
tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O que Salomão está querendo escrever e está transmitindo aos seus leitores é que tudo sem Deus é vaidade. As riquezas, casamento, beleza, mulheres, a própria sabedoria é vaidade. Tudo é vaidade. O mundo, por causa do pecado, ele está contaminado por algo vazio, efêmero. E se o nosso coração não estiver em Deus, será uma vida desgastante demais. Será correr atrás do vento. A única pergunta que nos cabe aqui esta noite é: esse mundo sem Deus, sem Cristo, sem cruz, sem evangelho, ele é um mundo que vale a pena ser vivido? Vale a pena a gente trocar a glória de Deus, a comunhão com Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, por qualquer beleza que esse mundo tenha? Essa é a única pergunta que nos cabe. Abra rapidamente. Primeira epístola do apóstolo João, o apóstolo amor, o apóstolo de Jesus, o bispo da igreja de Éfeso, pastor da igreja de Éfeso. Ouça, por favor, ele falando aos nossos corações. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Olha que o apóstolo do amor nos fala. Vamos começar do verso 15. Ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O verso 17 diz: ora, o mundo passa. Digam após mim: ora, o mundo passa. Vocês podem fazer um pouco melhor. 1, 2, 3. Vocês podem fazer melhor do que isso. 1, 2, 3. O apóstolo João diz que o mundo é passageiro. O mundo é transitório. Tudo que há no mundo, seus prazeres, suas alegrias, suas felicidades, tudo que este mundo provê é transitório, é passageiro, não dura para sempre, não é eterno, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, pois tudo que é feito em Deus, tudo que recebemos da parte de Deus é eterno e duradouro. A comunhão com Deus, a alegria com Deus, a paz com Deus, o perdão de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a regeneração que Deus proporciona, tudo que vem da mão do eterno, tudo que vem da Santíssima Trindade, dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse quando veio a essa terra: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque tudo que vem da mão de Deus é duradouro. Ora, o mundo passa. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Por isso que ele fala mais uma vez no verso 15: não amem o mundo, nem as coisas deste mundo. Eclesiastes
e João estão falando sobre a mesma coisa, sobre a vacuidade, sobre a efemeridade das coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Havia um homem na terra de Israel que chamava-se Esaú, irmão de Jacó. Trocou-lhes o direito do seu direito de primogenitura, o direito das coisas eternas, daquilo que vem de Deus, da bênção do eu sou. Trocou a bênção, a alegria de ter o favor do eu sou, pelo um prazer transitório, pelo um bocado de lentilha, pelo um prazer transitório, pela uma felicidade efêmera. A Bíblia continua nos dizendo: não ameis o mundo, pois o mundo é passageiro. É transitório, é ilusório, é uma ilusão, é uma miragem. Atrás de todos os sorrisos perversos e ilícitos que o mundo nos assedia, nos seduz, há um fel, há uma amargura, há uma culpa, há uma condenação. Na linguagem de Tiago, ele vai dizer que há a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ora, o mundo passa, tudo é transitório. Hoje é um dia de nós lembrarmos da morte. Hoje é um dia que nós somos lembrados da morte. Hoje é um dia que Deus está gritando: você não dura para sempre. Você não terá todos os dias e todas as oportunidades para te voltar-se para o teu Criador e arrepender-se para o teu pecado. Hoje é um dia que Deus está gritando para o distrito Mário Quintana: a tua vida não pertence a você. Você não é o Senhor do teu tempo. Você não é o Senhor da tua oportunidade. O mundo e tudo que nele é transitório. Ouçamos a voz do Espírito, acordamos e nos despertamos para pensarmos e refletirmos sobre nossa eternidade, sobre nossa vida, sobre o que estamos fazendo com ela, o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu, com os recursos que Deus nos deu, com a família que Deus nos deu, com a igreja que Deus nos deu. Nós não a temos para sempre. O sermão de Timóteo está prontinho, mas como eu vou poder impedir a ação do Espírito? Deus, nesses dias, está bradando aos nossos corações. Reflita por um momento. O que mais você precisa? O que mais você precisa para entender que nós precisamos de uma vez vivermos uma vida diante de Deus? Lembro que um dia eu pastoreei 2 jovens entre 15 e 16 anos, órfãos de sua mãe, e conversando com o seu pai, ele me dizia: se eu soubesse que eu perderia minha esposa tão cedo, eu não brigaria por coisas tão banais. Discutimos por coisas tão efêmeras, por coisas tão transitórias, por coisas tão pequenas, por coisas tão tacanhas. Ora, o mundo passa. Você não terá a vida toda para fazer as tuas burradas e achar que dá tempo de consertá-la. Aprenda a aproveitar a vida diante de Deus, diante do Evangelho, diante da igreja, diante da graça de Deus, diante dos santos anjos, cheia do Espírito Santo. Amanhã eu vou evangelizar, pastor. Amanhã eu vou me dedicar, pastor. Amanhã eu vou orar mais, pastor. Amanhã eu vou levar o PG a sério, pastor. Amanhã eu levarei o evangelho a sério. Você não tem o amanhã. O ontem já passou. Você só tem o agora. Você não sabe se acordará no dia de amanhã. Abra rapidamente. Carta de Tiago. A igreja da dispersão. Olha que diz Tiago no capítulo 4 e o verso de número 4. Ouça a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Livro ou epístola de Tiago, capítulo 4 e o verso de número 14. Ouça a palavra do Senhor. Vamos ver o verso 13 em diante. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucro, faremos isso
e faremos aquilo. Deixaremos de fazer aquilo e faremos aquilo outro. Escutem, diz a palavra do Senhor. Ele começa o verso 13 dizendo: escutem. Desatentos, despreocupados, prestem bem atenção, abra os seus ouvidos, ouça a sabedoria divina. Verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês não passam de uma neblina, a vida é apenas um vapor, a vida é apenas um vapor, é apenas uma fumaça. Salmo de número 102, abra a Bíblia Sagrada no Salmo de número 102, ouça a palavra do Senhor dizendo aos nossos corações. Salmo de número 102, verso 3, porque os meus dias desaparecem como fumaça, como neblina, como vapor. Nossa vida é frágil, a nossa vida é efêmera. Não poucos indivíduos e até mesmo líderes religiosos vivem como se tivesse um rei na barriga, como se fosse Deus, como se fosse eterno. Salmista Davi, o apóstolo Tiago diz: a nossa vida é uma neblina, é uma fumaça, e nós vamos levando a vida como se estivéssemos brincando de Deus. Eu sou o Senhor do meu tempo, eu sou o Senhor da minha hora, eu sou o Senhor dos meus dias. Você não é o Senhor dos teus dias, nem dos teus tempos. Você deve honrar e glorificar a Deus com o tempo que é dele. A tua vida não é tua, o teu corpo não é teu tempo não é teu, nem os teus filhos são teus, porque a Bíblia diz que herança do Senhor é os filhos. Ai, a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, Bíblia diz, do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Nós somos apenas mordomo de todas as coisas. Essa roupa é do Senhor, esse fôlego que eu estou respirando é do Senhor, o ar que eu respiro é do Senhor, a cadeira que você está sentada é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Precisamos honrá-lo e adorá-lo nesse tempo que Ele nos concede. O que nos concede? Ora, o mundo passa, a vida é efêmera, é transitória. No nome do Senhor Jesus, eu assumo essa tribuna a advertir o coração da Mário Quintana, para que vocês escutem a voz do Senhor. Há uma vaidade no mundo, disse Eclesiastes. Há uma vaidade nas coisas. O mundo, existe uma vacuidade, a vaidade das riquezas, a vaidade da sabedoria, a vaidade das mulheres, a vaidade dos bens, a vaidade de tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui é fútil, é oco, é vazio, não há tangente. Tangente é aquilo que Deus deu do nosso coração. Se eu pudesse tirar o que está dentro desse coração e colocasse, imprimir no coração daqueles que ainda não experimentaram essa vida divina, que a gente fala de Deus e eles ficam: onde é que está? Não tem nem imagem aqui, não tem. Mas Deus é que nem o vento. Você não vê o vento, mas ele é perceptível. Ouve, Senhor, Salmo 102, 1 ao 3. Ouve, Senhor, a minha súplica e achegue em ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça. Porque os meus dias desaparecem como fumaça. Não, amanhã eu vou remendar os meus dias. Amanhã eu vou ser um marido melhor. Amanhã eu vou ser uma esposa melhor. Amanhã eu vou ser um pai melhor. Amanhã serei uma mãe melhor. Amanhã serei um membro de igreja melhor. Chega de negligência. Chega de dar trabalho para a comunidade da fé. E vai empurrando para amanhã. Você não tem o amanhã. Você só tem o hoje. Porque os meus dias desaparecem como fumaça. Porque os meus dias desaparecem como fumaça. Volta rapidamente lá para 1 João, que eu vou acabar aqui mesmo. Em 1 João. João 2, 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida,
não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E o mundo aqui não é o mundo físico. O mundo ordenado aqui é tudo aquilo que se opõe à glória de Deus. Aqui o mundo é um sistema contra o Senhor. Ele, no verso 17, ele diz: ora, o mundo passa. Ora, o mundo passa. Ora, o mundo passa. O mundo é transitório. O mundo é passageiro. O mundo é uma ilusão. Tem gente que mata e morre. Trai por causa das alegrias do mundo. Trai a amizade. Trai Deus. Trai a igreja pela alegria do mundo. Gente que mata e morre por esse mundo. Mata e morre por esse mundo. Gasta sua vida, sua saúde, seus bens por este mundo. Ouça o conhecimento de Deus. Todo o livro de Eclesiastes é para dizer que sem Ele, sem o Criador, este mundo não vale a pena ser vivido. Leia em casa os 13 capítulos de Eclesiastes e ouça o autor escrevendo: este mundo sem a bênção de Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, esse mundo sem a graça de Deus, esse mundo sem o amor de Deus, esse mundo e tudo que há no mundo sem a vida de Deus. Olha que diz, eu falei que ia terminar lá em 1 João, né? Não vou terminar em 1 João. Eclesiastes 2:12, olha que ele diz: conclui que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Sem a bênção de Deus, até o riso é tristonho. Sem a bênção da Santíssima Trindade, até a alegria é efêmera. Mas com a bênção de Deus, quando diz o salmista, até a tristeza salta de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé. O mundo passa, o mundo passa, o mundo passa, o mundo está passando. O mundo está passando, o mundo está passando, o mundo está passando. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido o seu cristianismo? Como é que você tem vivido? Como é que você tem andado? Como é que você tem se comportado? Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de jejum? Como é que está a sua vida de evangelismo? Como é que está a sua vida diante da eternidade? Se hoje tu for ser chamado às mansões celestiais, se hoje for o meu último dia, se hoje for a minha última noite, se hoje for o meu último sermão, se hoje vai ser a minha última oportunidade de estar vivo nessa terra, para quem que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou granjeando? Para que tanto esforço? Para que tanta fadiga? Para que tanto empenho nessa vida? Havia um homem rico. Que tinha uma plantação. E ele foi abençoado pelo Senhor e o seu campo multiplicou-se de tamanho tal. E daí ele viu aquela coisa e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir os meus celeiros. Eu vou fazer celeiros maiores. E ele faz aquela colheita abundante, faz celeiros maior e guarda. E ele ouve uma voz dizendo: louco, hoje te pedirão contas. O que tu tem feito para quem tu tem granjeado? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Normalmente isso é um texto que a gente quer usar para os lados de fora, mas é um texto que Jesus está falando para os judeus que criam nele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há uma glória de Deus essa noite neste santuário. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 6 diz: hoje se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração como vossos pais do deserto. O dia da salvação chama-se hoje. O amanhã é o dia de Faraó. Moisés dizia para Faraó: deixe meu povo ir para adorar a Deus no deserto, prestar-lhe um culto. Faraó dizia: deixa para amanhã. Hoje não, depois tu irá, deixa para amanhã. Você não tem o dia de amanhã. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Vamos orar ao Senhor. Hoje tem ceia ainda por cima. Eu vou pedir que o Gabriel depois ministre a ceia. Estou bastante cansado, bastante debilitado. Passei praticamente a madrugada toda no hospital. Mas o coração está aquecido. A alma está aquecida com o evangelho da graça de Deus. O mundo passa. Feche os olhos, faça uma reflexão. Faça uma reflexão essa noite. Faça uma reflexão essa noite. O cálculo de Jesus é o seguinte: se perde para ganhar e se ganha para perder. O cálculo do reino de Deus continua o mesmo. Todo aquele que achar a sua vida nessa terra e neste mundo, perdê-la-á eternamente. Mas todo aquele que perder essa vida nessa terra, achá-la-á para todo sempre. O reino de Deus, ele é diametralmente oposto ao reino dos homens. Você quer ganhar a vida? Você tem que perdê-la. Você quer achar a vida? Você vai ter que perdê-la. Perdê-la para ti mesmo. Perder para os teus desejos egoístas, mundanos, seculares e efêmeros. E colocar toda a tua vontade, orientar todos os teus afetos, orientar todas as tuas vontades, e orientar todos os teus desejos, e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Eu não sei onde é que foi, presbítero Emanuel, eu não sei onde é que nós nos perdemos, mas que parece que a palavra renúncia do cristianismo, hoje em dia, ela soa muito pequena. Não se canta mais aquelas canções, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti tudo entregarei. As pessoas querem ganhar o mundo inteiro. E Jesus junto, não tem como, não tem como, não tem como. Não podemos servir a dois senhores. Ou você se devotará a um e aborrecerá outro, ou você aborrecerá um e se devotará a outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e este mundo, ao Deus e o pecado. Deus nos faz refletir o que temos feito com as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Tua palavra vem essa noite ao nosso coração, nos falando sobre a vacuidade da vida, a vaidade da vida, a nulidade das riquezas, do trabalho, das pessoas, sem a tua bênção, sem tua graça, sem tua presença. Nós cremos nisso, Senhor, a vida sem ti, até mesmo o riso, como nós vimos em Eclesiastes, ó Senhor, 2, até o riso tem tristeza. A alegria não é nada sem a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, nos faça compreender isso. Ajuda-nos a viver uma vida diante de ti, uma vida corendeu, perante Deus, na presença de Deus, segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus. Nos ajuda a ser cristãos segundo os desígnios do Criador. Nos ajuda a ser maridos, esposas. Nos ajuda a ser filhos, filhas. Nos ajuda a ser irmãos, amigos, Senhor, à luz da eternidade. Põe os nossos olhos na eternidade, Senhor. Põe os nossos olhos na eternidade. Faz-nos compreender, Senhor, essa mensagem tão simples, que é a transitoriedade da vida, a transitoriedade do mundo, pois tua palavra de Gênesis a Apocalipse diz que o mundo há de passar, que o mundo, Senhor, é transitório, e o teu convite é para que nós rejeitemos este mundo quanto um sistema que não há espaço para ti, Senhor, não há lugar para ti. Pai de amor e graça, quebra os ídolos do nosso coração, quebra os ídolos, ó Deus, dos nossos corações, que tem nos roubado, Senhor, da tua presença, tem nos roubado, Senhor, a nossa lealdade, a nossa seriedade, o nosso compromisso, nossa responsabilidade. E ajuda-nos como igreja, ajuda Mário Quintana a viver com os olhos na eternidade, ajuda os membros da nossa igreja a viver à luz da eternidade. Ajuda, Senhor, dá-nos cristãos sérios, fervorosos, zelosos, preocupados, engajados, responsáveis, Senhor, com a missão, com a obra e com a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Amém e amém.